Olá pessoal, estamos de volta então com o José Carlos, que está falando do caminho da peregrinação até a cidade de Aparecida do Norte, até a Basílica. José Carlos, há necessidade de uma preparação para enfrentar esse caminho? Veja, Wagner, é um caminho que exige muito do físico. Sim. Porque 90% dele é feito em subida e descidas. Então, um preparo, de repente, para que você, uma academia treinando a perna, né, uns 30, 40 dias antes, um treino, por exemplo, daqui à represa, que são 23 quilômetros, é bom para você ver como o seu corpo vai reagir caminhando muito tempo, porque as caminhadas são de 7, 8 horas. Então você vê aonde pode surgir uma bolha no seu pé, porque elas podem realmente surgir. Você vê a mochila, normalmente, como ela vai se adaptar se você for sem apoio no seu corpo. O ideal é que se compre, que tenha uma mochila específica para caminhada. Além daqui para a represa, tem outros caminhos que, quando eu estava treinando, eu fiz. Você sai ali por trás da polícia rodoviária, volta sentido Grama Roxa e sobe pela subida da venda do Vandeco lá na Ponte Alta. É um caminho de 29 quilômetros. Muito bom para treinar, para você ter noção de como o seu corpo vai reagir a essa situação. Então, é sim importante que você faça, pelo menos aí uns 90 dias antes, esse treino para você ver o seu corpo. Por quê? Bolha vai judiar muito de você. Dependendo da pessoa, pode ter assadura na virilha, o que vai também dificultar muito a sua caminhada. Pela experiência que eu já tenho, para evitar bolhas, você não toma banho pela manhã, porque o que dá bolha é a umidade do seu pé e o atrito do seu pé com o tênis ou com uma sandália. Então, a gente não toma banho pela manhã e passa vaselina nos pés. Vaselina nos pés e nos ombros do dedo. E também... Para não ter o atrito. Para não ter o atrito. E também, dependendo da pessoa, você passa esparadrapo nos pés. Eu, por exemplo, passo esparadrapo nos pés e depois passo a vaselina. Né? Outra dica se vai com tênis, um tênis já surrado, não vá com tênis novo. E normalmente um tênis um número maior, porque nas descidas o seu pé vai batendo na frente do tênis. Eu tenho feito com uma sandália própria de caminhada, que ajuda muito, né? Para que você não sofra tanto no caminho. E fez bolha, a gente tem sempre também algumas técnicas. Fura a bolha quando você chega na pousada com uma agulha e atravessa uma linha dentro da bolha e deixa aquela linha ali à noite. No dia seguinte, a bolha está seca, porque a linha tirou a umidade da bolha. E aí, lógico, você vai fazer os cuidados necessários. Por isso que é interessante esse treino antes, né? Além disso, o bastão. Além disso, ou o cajado, né, de bambu, que tem toda uma simbologia, o cajado de bambu, ou o stick de caminhada, que você compra hoje no Mercado Livre, que você determina ele. Esse aqui é a nossa terceira perna. Ele absorve 30% do seu peso, tanto na subida como na descida. Então é a nossa terceira perna e ajuda muito, seja o bastão de caminhada, que a gente chama, o stick, como alguns chamam, ou com o cajado. E aqui, neste aqui, tem a seta amarela. Essa seta amarela é o nosso guia durante todo o caminho da fé. E ela é sinalizada. Aonde tiver a seta amarela é o seu guia do caminho.
Então, por isso que você não se perde, porque 90% são em estradas rurais. E tem lá a seta amarela. Onde tiver a seta amarela apontando, é ali que você vai seguir o caminho. Então, essas são as dicas. Cada pessoa tem a sua, mas essas são as dicas básicas. Tem algumas pessoas que colocam, inclusive, aquele mini absorvente no tênis, porque ele vai reduzir o atrito do seu joelho e também vai absorver a umidade no pé. E dicas de meia, como muitas pessoas perguntam, uma meia de alta compressão, que é aquela que vem até próximo ao joelho, ajuda e muito na sua caminhada. Por quê? O fluxo de sangue seu, ele fica basicamente no seu pé quando você está caminhando muito. E essa meia, ela te ajuda. Como um médico que estava caminhando com a gente, ele falou, use essa meia porque a panturrilha é o nosso segundo coração. E é ela que ajuda a bombear o sangue no teu corpo. Você vai ver que o inchaço vai ser bem menor e o desconforto. Então, são essas dicas que a gente tem para passar. E só você estando lá para você ver a espiritualidade do caminho. Tem momentos que você vai ficar sozinho e fazendo uma reflexão com você mesmo. Não só eu, mas outros já tiveram essa mesma experiência, que quando você às vezes pensa em desistir, eu no meu primeiro caminho da fé, nos 14 quilômetros, eu falei o que eu estou fazendo aqui e comecei a refletir, comecei a rezar, a pedir ajuda para os anjos e de repente veio alguém, eu estava sozinho nesse dia, e pegou a minha mochila e falou, você vai, moleque. Daquele dia, parece que eu fui flutuando o caminho. Então, são esses momentos que acontecem. E logo depois também, eu tive a grata satisfação de, num lugar que não tinha nada, ter o cheiro de rosas, né? E dizem, e essa é a verdade, quando você sente cheiro de rosa nesse caminho, Nossa Senhora ao seu lado. Que legal. E eu tive, assim, não só no primeiro, mas como no segundo e no terceiro. Não só eu, e outras pessoas que estavam caminhando, no seu momento, eles sentiram esse mesmo cheiro, essa mesma presença. Então, o caminho é muito espirituoso. E como que funcionam os carimbos que você estava me mostrando, né? O carimbo, o que é? É uma credencial que a gente compra no início, na saída. São 3 pontos de saída nesses 318 quilômetros. Águas da Prata, depois tem em Ouro Fino, e o último que é Paraisópolis, que são 5 dias, 120 quilômetros, que dá direito a você ter ao certificado. Então, é uma credencial aonde você compra ela e você vai passando nas vendas, nos pontos de apoio, nas pousadas e vai carimbando ela durante todo o período, né, que você está fazendo a sua caminhada. E tem o início, que é aqui em Águas da Prata, e o final, que está aqui, que é no Santuário de Aparecida. Você, ao chegar lá, você procura informações dos turistas e lá tem um guichê específico que eles pedem a sua credencial, vão pedir o seu documento e eles emitem, neste caso, o certificado de peregrino, que é esse certificado aqui. Nessa credencial... A Basílica que emite esse certificado. É a Basílica que emite esse certificado. Nessa credencial eles perguntam se você está fazendo a pé, fazendo de bike ou outro tipo de veículo, né? Outra forma de se locomover. E também se você está fazendo por esporte, por religiosidade ou outra situação.
Então, esse é o caminho da fé, que o projeto dele inicial é de Águas da Prata, 318 quilômetros, até Aparecida. Vou falar um pouco da experiência que eu já tive. Em 2020, eu tive a grata satisfação de apoiar um peregrino que eu não conhecia, e ele fez os 12 dias de Caminho da Fé em jejum, só tomando água. Né? Eu e mais 7 que estavam, nós somos testemunha deste fato. Ele só tomava água. Nossa. E água gelada. Tanto é que, num ponto do caminho, depois do 7º dia, nós ficamos preocupados com ele, porque são 7 dias sem comer, ele não comia nada. Nós oferecíamos, ele falou, não, meu projeto é fazer em jejum. E aí eu como estava de apoio de carro, eu ficava mais para trás, esperando ele passar exatamente para ver se ele não tinha algum problema, mas não, ele terminou os 12 dias de caminhada em jejum, só tomando água. Então, esse é um dos fatos. E outros que as pessoas que a gente ajudou, pessoas que tinham se curado de um câncer, fazia 40, 50 dias, estava ali com aquele objetivo, que ele fez uma promessa no leito, que ele falou que ele viu uma luz e do nada, quando ele acordou, ele já estava no quarto salvo. Né? Esse que fez os 900 quilômetros, por exemplo, ele ficou 15 minutos soterrado debaixo de uma construção. E ele fala que ele viu uma luz azul. E ele acordou 5 dias depois no hospital, bem, e os médicos falaram para ele, você foi um milagre. Porque você acordar bem e não ter sequela nenhuma, realmente você foi um milagre. 15 minutos soterrado debaixo da terra. Então, tem diversos relatos, né, que o caminho assim proporciona. E eu falo que quem é gerente, diretor de uma empresa, ou tem um cargo, vá fazer esse caminho da fé, independente da sua religião. E aí você consegue efetivamente se colocar no lugar do outro. E falando do bom caminho peregrino, que nós criamos para apoiar esses peregrinos, nós vamos levar um grupo agora em julho, outro grupo em agosto, e também um desafio enorme em setembro, onde a união do Bom Caminho Peregrino, Pernas Solidárias e os Escoteiros do Mar, Paraná, Quedi e Avaré, nós vamos levar 2 pessoas com necessidades especiais, 2 cadeirantes, para o Caminho da Fé. Vai fazer os 5 dias apenas, 120 quilômetros, mas o desafio vai ser gigante, enorme para todos nós que estamos ali. E quem tiver vontade de conhecer o Caminho da Fé, quem quiser dicas, pode entrar em contato comigo, né, no meu celular, aqui de Avaré, 997040387, ou procurar no Instagram, Bom Caminho Peregrinos. E no Facebook também nós temos a página lá, Bom Caminho Peregrinos, onde a gente passa dicas de como caminhar, o treinamento necessário e que é o caminho da fé. Ótimo, muito bom, Zé. Eu acho interessante isso que eu ia pedir, você já passou. Quem tiver interesse, quiser saber isso, aquilo, o Zé Carlos já passou o celular dele e também o site para você entrar, o Instagram e o Facebook. Zé, infelizmente nós chegamos no final do nosso bate-papo, fica aí com suas considerações finais. Mais uma vez agradecendo a audiência de todos, os meninos que estão aqui, auxiliando na nossa, nessa programação. Fica o convite também para os meninos, né? Fica o convite para o Wagner também. E vamos pensar. Se tiver oportunidade, vamos fazer esse caminho. A gente vai voltar ao conceito efetivo da humanidade.
E agora, depois da pandemia, as pessoas estão com a mente desalinhadas. Estão o físico de um lado e a mente do outro. A maioria, a gente está vendo isso no dia a dia. Se você conseguir fazer pelo menos os 5 dias, vá. Você vai conseguir alinhar a sua mente com o seu físico, aonde você vai encontrar com você mesmo e em alguns pontos você vai encontrar com a sua fé que você nem imaginava que tinha. São essas as minhas considerações. Meu muito obrigado, Wagner. Obrigado, meninos. Paz e saúde a todos. Obrigado, Zé. Olá, pessoal. Nós temos agora uma nova empreitada. É com a Associação Espírita Arco-Íris, Amiga dos Autistas, onde você deve conhecer, que é muito interessante o trabalho que é desenvolvido lá, e também nós aceitamos o seu apoio como voluntário para trabalhar lá e também financeiramente, conforme o número do Pix que segue aí. Muito obrigado.